E quem tá aí comigo, já estamos ao vivo. Nossa live de muito conteúdo. Tô vendo os comentários de vocês, tô muito feliz que tá ressoando aí, né? Todas que estão deixando as suas mensagens lá na comunidade. Eu tô acompanhando, inclusive, pra gente ver os próximos assuntos das lives, né? E a todas vocês também que têm inscrevido nas redes sociais, então gratidão. Gente, vamos combinar que a nossa comunidade é a forma mais direta, melhor de a gente falar, porque como eu recebo mensagem de todos os canais, então é lá na comunidade que eu consigo dar mais atenção para vocês, responder melhor, tá bom? Gratidão a todos que estão compartilhando muito. Então, lembrando que tá chegando a semana do resgate do feminino. Quem se inscreveu já tá recebendo bastante conteúdo lá no Telegram, né? E aqui pelas redes sociais. E quem não se inscreveu ainda, bora se inscrever. É o nosso evento gratuito, onde eu falo realmente sobre o início de como você destravar a sua vida, né? Além de todas as lives com os conteúdos que têm esse objetivo. Então, essa semana nós falamos muito sobre as ordens, né? Por que as ordens são importantes? Porque, gente, é o fluxo do universo, né? Então, por exemplo, se o caminho pra gente chegar onde a gente quer tá pra lá, e a gente vai pra cá, a gente vai fazer muito esforço, a gente vai ter que ter, né, vai ficar muito cansada, as coisas vão demorar, as coisas não vão fluir, porque a gente está ao contrário do lugar que a gente quer chegar, ao contrário do movimento, né? Então, digamos que o universo, ele tem o seu fluxo, ele tem a sua natureza, né? Então, esse caminho, ele vai no fluxo na natureza. Então, quando você está à disposição, quando você está no seu lugar, quando você sabe onde é o fluxo do universo, você consegue realmente direcionar a sua vida para que seja mais fácil, para que você tenha mais resultado, tá? Então, por isso que nos 3 primeiros dias de compartilhamento desses conteúdos eu falei do amor em ordem, né? Então, a gente falou do pertencimento, que tudo e todos têm o direito de pertencer. Nossa maior dor e medo é não ser pertencente, então é isso que dá aquele vazio existencial, né? E muitas exclusões na nossa vida a gente faz, no nosso sistema familiar. Então nós tivemos a oportunidade de colocar cada um no seu lugar para que esse fluxo ele possa fluir e não tenha mais aqueles emaranhados todos, tá? Depois nós falamos da hierarquia, então quem vem antes é maior. Nós nos colocamos, né, muitas vezes em lugares que não são nossos, e isso também é uma coisa que vai cansando nesse caminho, né, que vai deixando a gente exausta, impedindo que a gente tenha resultado. E ontem nós falamos sobre o equilíbrio de troca, que muitas vezes a gente quer dar para os nossos pais, né? Mas a gente só recebe de quem é grande e para o mundo a gente vai de igual para igual. E hoje eu vou falar sobre as ordens da ajuda, porque isso também é um fluxo natural da ajuda, ninguém ensinou pra gente antes, né? Então a gente achou que ajudar todo mundo era o melhor caminho, né? Nós achamos que o resultado realmente era fazer tudo pelos outros, mas até em passagens bíblicas e tudo mais da história tem ama o próximo como a ti mesmo, né? E muitas vezes a gente já quebra essa ordem aí mesmo, a gente quer dar para o outro aquilo que a gente não se dá. Então, Bert tem um livro que chama As Ordens da Ajuda, né? E nesse livro ele traz o resumo de 5 ordens básicas, principais. E bom dia! Então, uma das primeiras ordens é realmente esse equilíbrio no dar e no receber, que a gente pôde até abordar um pouquinho ontem lá, falando sobre o equilíbrio de troca, né? Então, como funciona esse dar e receber, gente? Respira, porque isso é importante. Você só pode dar aquilo que você tem
E você pode receber aquilo que você precisa, né? Então, como que a gente foi ensinado? Ah, eu não tenho uma bala, mas eu vou oferecer, eu vou tentar dar uma bala aqui. Só que eu não tenho essa bala, como é que eu vou dar pra alguém? Eu tô falando isso em níveis emocionais, mentais também, eu não tô bem, mas eu vou passar pra pessoa, pra ela ficar bem. Olha isso, né? Então, como é que eu vou dar pra ela aquilo que eu não tenho? Essa é a primeira ordem. E nessa ordem, comigo uma vez aconteceu algo muito interessante, eu tava até abordando no grupo lá do Resgate, que é o seguinte: uma vez eu tava falando pro meu companheiro, faz tal coisa no teu trabalho, eu acredito que esses movimentos podem ser bem legais e não sei o que. Ele olhou pra mim e falou assim, por que você não faz no seu? E eu, nossa, eu tô falando pra ele algo que eu não tô fazendo. Ou seja, eu tava dando pra ele algo que eu não tinha. Então depois eu fui lá, comecei a fazer, deu super certo e ele se inspirou e tá fazendo também. Então olha que interessante, né? Isso é uma ordem, gente. Então, dar o que você tem e receber o que você precisa. Olha que importante isso também. Porque nós, como viemos de um padrão ancestral de muita escassez, a gente quer receber sempre mais e mais e mais e mais. Então, vamos respirar porque essa parte é importante, tá? É muito importante essa parte. A gente não sabe receber da nossa mãe. Então, a gente quer receber. Tudo que a gente recebe, a gente acha que não é suficiente. Tudo que a gente recebe, a gente acha que não é suficiente quando a gente não sabe receber o que a gente já recebeu da nossa mãe. Forte esse, né? Oi, Patrícia, forte isso, né? Então, toda vez que eu não tiver tomado a minha mãe dentro de mim, eu vou querer receber. E às vezes eu nem preciso de tudo aquilo, né? Então, por isso que muitas vezes tem pessoas aqui que vão no desespero, consumindo, é conteúdo, é comida, é roupa, é muita coisa, consumindo muito mais do que precisa, porque dentro de si você não está preenchida, você quer tapar aquele buraco. E onde que preenche? Que aí é onde eu vou falar na semana do resgate do feminino. Lá no seu parto, lá com a sua mãe, lá na sua infância com a sua mãe, nessa relação primeira que é você e a sua mãe, tá? A mãe que traz pra vida. Então, por isso que ela é o ponto inicial pra gente começar a fazer todo o processo aí de destravamento, né? Então, quanto mais eu acho que eu preciso receber, mais eu preciso tomar a minha mãe. Quanto mais eu tomar a minha mãe, mais sensação de suficiente eu vou ter. Então, o que o outro me dá, eu vou saber se é suficiente. Por exemplo, eu vou saber receber sem exageros, né? Querendo que ele me dê mais e mais e mais. Então, por exemplo, se agora eu preciso de uma roupa para live, adianta eu ganhar 10 roupas? Não, eu preciso de uma. Ah, mas daí você pode escolher. Ok, mas eu preciso de uma. Então, o que precisa é o suficiente, tá? O suficiente, isso a gente vai falar, Leilo, lá na Leiloca. A gente vai falar na semana do resgate do feminino, lá nos vídeos. Então se inscrevam aqui no link, tá bom? Aqui no link na minha bio tem as inscrições para a semana do resgate do feminino, onde a gente vai olhar para essa relação com a mãe que incomoda tanto, tá? Mas isso que é importante, gente. Para esse agora, o meu suficiente é esta roupa que eu vou usar. A ilusão de que eu preciso ter mais, que eu preciso ter opções e tudo mais, são coisas que nós trazemos de um padrão até que ancestral, né? Baseado na falta. Mas é suficiente eu ter o que eu preciso agora. Mesma coisa, eu tô com muita fome. Eu posso me satisfazer com uma fruta, por exemplo.
ou muitas pessoas vão ter que comer muito, muito, muito para se satisfazer, tá? Então, essa primeira ordem é equilíbrio do dar e receber. Dar somente o que você tem e receber somente o que você precisa, tá? Isso é legal você olhar, coloca bem grande aí no seu caderno, receber somente o que você precisa, porque isso é uma régua do quanto que eu estou sabendo receber ou não na minha vida. Se eu acho que eu recebo pouco, é porque eu preciso ir lá tomar minha mãe, tá bom? E a gente vai ver isso lá na Semana do Resgate. Depois, então essa é uma das ordens das 5 ordens da ajuda, tá? A segunda ordem da ajuda que Bert traz é o seguinte: você só pode intervir onde as circunstâncias o permitem. Respeite o destino do outro. Então aqui entra muito o lugar da salvadora, gente. Respeitar o destino dos outros. Porque a gente quer que o outro faça o que a gente acha melhor. Mas muitas vezes a gente não tá fazendo o nosso melhor para nós mesmos. Como foi o exemplo que eu contei para vocês. Eu queria que meu companheiro fizesse algo que eu não estava fazendo. E aí, quando ele me trouxe essa consciência, eu pude fazer, né? Então, isso é bem importante, assim. Entender que quando você está se relacionando com uma outra pessoa, seja no trabalho, seja um relacionamento amoroso, o que for, né? Até com filhos, tá bom, gente? Até com filhos, com seu pai, com a sua mãe, com todo mundo. Aquele ser, aquela pessoa tem uma essência e tem os seus aprendizados, os seus talentos, as suas forças, tem o seu universo, que vai depender, né, do ambiente que ela foi criada, da personalidade dela, por isso que a gente trabalha com mapa natal também, vai depender do meio social. Tem culturas que aqui, tem coisas que aqui é cultural, que o que a gente faz pra gente é natural, mas se for fora do país já vai ser uma outra cultura. Eu mesmo, né, sou do sul, então quando eu vou para São Paulo tem coisas que aqui a gente faz e fala que para eles lá não são comuns. Então respeitar essa cultura que é ancestral, né, que tem uma força ali. Então, entender que cada pessoa tem o seu processo, tem a sua experiência, tem os seus aprendizados e dar o espaço para ela, respeitar, né, dar esse espaço para ela, para que ela desenvolva o que ela precisa. Então, tem uma fala sistêmica que a gente faz em alguns movimentos, né, que é o seguinte: eu abençoo você, eu permito que você inclusive faça seus aprendizados, mesmo que isso te doa. Eu permito que você erre, eu permito, entende? Para liberar essa pessoa a fazer os aprendizados dela, porque muitas vezes é na dor, né? É quando aquilo não está muito bom, que algo não está muito bom, que ela vem buscar ajuda. Então é bem importante respeitar o processo dela, porque aquilo que agora você julga não ser bom para ela pode ser o caminho para que ela faça um grande aprendizado, uma grande transformação na vida dela. Então só abençoa, gente, tá? E isso é a ordem de ajuda, respeitar pelo destino do outro, respeito pelo destino do outro, assim como respeito pelo seu próprio destino, né? Suas próprias escolhas. Então não é porque você está fazendo algo que é bom para você que você quer que todo mundo faça. Às vezes o caminho do outro é um outro, para outra pessoa é um outro caminho, tá? Então depois a terceira ordem, então primeiro equilíbrio no dar e receber, respeito pelo destino dos outros, e depois mantenha um relacionamento entre iguais. Você não é pai ou mãe de ninguém, nem dos seus clientes, nem dos seus amigos, nem dos seus companheiros, de ninguém. Você não é pai e mãe de ninguém. Quando você se coloca nesse lugar, você realmente está desrespeitando essa relação, né? E ela vai ter um desequilíbrio, então você vai ter consequências, você vai se emaranhar. Então, é andar contra o fluxo, né? Então, quando você entende isso,
e se coloca entre iguais, você flui no sentido que tudo, né, tá mandando, que é sempre pra frente, gente. O sentido é sempre pra frente, nunca pra trás. Então, mantendo esses relacionamentos de iguais para iguais, você também tá com essa ordem aí, né? É muito comum a gente, às vezes, assumir esse papel de querer ser pai ou mãe, de dizer para o outro o que tem que ser feito. Vocês estão vendo que todas as ordens, elas trazem esse direito do outro. E isso acontece muito comigo aqui como terapeuta, porque eu vejo muitas pessoas batendo na mesma tecla, né? Fazendo as mesmas escolhas, mas eu preciso respeitar o espaço dela e, né, mostrar possibilidades, mas entregar para ela, para que ela escolha e faça os processos dela. Então, porque eu não sou salvador, eu não sou pai, não sou mãe, né? Então isso é bem importante assim você ter, porque fica até mais leve para você também. E depois a quarta ordem de ajuda é empatia deve ser sistêmica. Então, quando você olhar para uma pessoa, você olha entendendo que aquela pessoa tem toda uma família, tem todo um sistema familiar, tá? Então, eu estou aqui, não é só eu estou aqui porque dentro de mim tem minha mãe, meu pai, toda a minha história, toda a minha ancestralidade, tá? Então, você vai olhar para o seu relacionamento, às vezes você vê ele pequeno, o seu companheiro vê ele pequeno, coloca atrás dele todo o sistema familiar. Se você julga o sistema familiar dele, qual que é o reflexo do seu próprio sistema, onde você está se julgando, né? Aonde você realmente traz esse espelhamento, assim. Então, toda vez que você, inclusive, está se vendo maior, você pode visualizar a pessoa com todos os motivos pelos quais vocês se atraíram, imaginar atrás dela todo o sistema familiar dela. E isso cria ainda mais honra e mais respeito, essa empatia, tá? É importante que se tenha isso. E depois, a quinta ordem da ajuda é amar o outro como ele é. Amar o outro como ele é. E não querer que ele seja como você quer, o seu ideal, a sua projeção, né? É muito interessante nessa ordem, porque dentro do campo de constelação, muitas vezes a pessoa está projetando o relacionamento ou o trabalho como se fosse uma busca do pai e da mãe. Tanto que tem nas cartinhas, às vezes eu tiro as falas sistêmicas e vem, né? Eu procurei você, minha mãe, nos relacionamentos, na minha saúde, né? E no meu sucesso. Eu procurei você, meu pai, no meu trabalho, nas minhas buscas, na minha segurança e tudo mais. Então, é muito no meu dinheiro, né, pai também. Então, assim, é muito importante você respirar, olhar para a pessoa no fundo dos olhos, sem os seus julgamentos e as suas projeções. Deixa ela te mostrar quem ela é, porque isso já aconteceu comigo, gente, também. Tinha uma pessoa que eu achava que a forma de comunicar dela era muito agressiva, e ela dizia que ela não era agressiva. Depois de um processo interno de eu realmente, deixa eu me abrir para ver quem realmente essa pessoa é, né? E, gente, eu fui escutar os mesmos áudios e eu achei a pessoa extremamente doce e amorosa. Ou seja, eu estava identificada com questões minhas sobre grosserias, né, sobre a forma de falar. E aí eu projetei isso na pessoa e não soube receber o que ela estava me falando. Então é muito importante, é como se a gente tirasse realmente todos esses julgamentos, todos esses ideais que a gente tem da outra pessoa e se permitisse olhar para ela como se fosse pela primeira vez mesmo e deixar que ela faça os movimentos como ela é e descobrir a beleza de quem ela é dentro daquilo ali que agora eu olho sem os meus filtros, né, as minhas projeções. Então, amar esse outro como ele é e não como você gostaria que ele fosse.
tá bom? Gente, eu vi que muitas pessoas estão perguntando sobre os atendimentos, né? Eu não tenho horário de atendimento, assim, realmente eu tô com a agenda bem comprometida, mas eu vou fazer a Semana do Resgate do Feminino e para quem quiser aprofundar depois, eu vou trazer uma possibilidade, a gente tá próximo, tá fazendo todo esse processo, tá? Então calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, vamos viver esse momento agora. Esse momento a gente tá compartilhando muito conteúdo aqui com as lives. Tá chegando a Semana do Resgate do Feminino, já é dia 23 ou dia 30, né? Então tem muita coisa boa para acontecer. Por isso que eu comento com vocês. Vão aí aproveitando tudo que tem, vão chamando as pessoas que vocês gostam e que sabem que precisam também, né? Dessa ordem, dessa visão mais sistêmica que facilita o fluxo das coisas, né? Para que você... É muito incrível, assim, porque quando você faz todo esse resgate... Você olha para coisas que precisam ser vistas, que até hoje muitas vezes você achou que não era importante, e você vai desprendendo, desemaranhando para várias áreas da sua vida. Então é relacionamento amoroso, a relação com os filhos, a relação com o seu dinheiro, a relação com o seu trabalho, tudo isso é consequência, né? Então olha que bacana, você se sentir mais completa, mais realizada, mais empoderada do seu próprio lugar, com o seu próprio feminino. Esse é o objetivo, né, de todo esse resgate aqui. Que bom que vocês chegaram e que estão podendo acompanhar tudo isso. Então esse era o assunto de hoje, gente, as ordens da ajuda, passando rapidinho aqui, né? Então, para você se inscrever no resgate, Andréia, você vai aqui no link da bio. Aqui na bio do Instagram tem um link, você clicando no link vai ter várias opções, inscrições resgate do feminino. Você vai lá, se inscreve, é gratuito, você pode compartilhar e indicar para um monte de gente também, tá bom? Então hoje o assunto foi as ordens da ajuda, resumindo entre esses 5 aspectos, né? Equilíbrio de dar e receber, respeito pelo destino do outro, manter um relacionamento entre iguais, empatia, que deve ser sistêmico, olhando para o sistema familiar, e amar o outro como ele é. Então essas 5 ordens vão te dar ainda mais força para que você flua aí no teu processo. Gratidão a todas que estiveram aqui, passando, né, começando esse dia junto comigo. Gratidão, meus amores. Um beijo, Rita, um beijo, vida leve e feliz, que delícia. Tchau, Sueli, gratidão, gratidão, Carol, Serena, Solange, maravilhosa. Sim, é maravilhosa essas ordens. Então, um beijo, meus amores, até às 13h20. Chama todo mundo. Tchau!